Você tem dúvida para nossa arquiteta Paola Aranda? Tem dúvida de reforma? Manda no WhatsApp, tá? Ela tá aqui hoje para falar das fachadas de casa. A gente vai mostrar vários antes e depois para vocês verem estilos e tendências que estão bombando agora, tá? Porque a arquitetura também tem moda, tá, gente? Tudo bem, Paola? Boa tarde. Tudo bem, Fer, boa tarde. Prazer te receber de novo aqui, É uma viu? alegria estar sempre aqui, Eu obrigada. adoro que ela vem, porque a gente se sente assim, eu me sinto em casa, ela também se sente em casa, e a gente bate pra gente dar risada, né? Como se fosse um jantar mesmo, né? Isso aí, é isso aí. Ô, Paola, a última vez que você veio, a gente falou de fachadas imponentes, né? Exatamente. E você prometeu que voltaria para trazer alguns antes e depois. Isso mesmo. Eu quero colocar aí o primeiro antes e depois, que a Paola começou a me mostrar aqui nos bastidores, eu falei, meu Deus, não mostra agora não, que eu quero surpreender ao vivo, eu falei pra ela. Gente, dá uma olhada nesse antes e depois. Incrível, inacreditável, né? Não parece que é a mesma casa. Eu mostrei para alguns clientes e eles falavam, não é. Eu falei, não, é. O que foi feito aí? Reformou a casa inteira ou só foi a fachada? Essa daí é a face posterior da casa. Nesse caso é o gourmet, tá? Então foi um projeto do escritório. E depois também nas outras imagens tem a face frontal da casa, que é a fachada. Neste caso, essa daí, olha, essa é a fachada. Volta. Gente, volta lá na fachada, na frente da casa, que aquela lá que a gente estava vendo é a parte de trás do da gourmet, casa. Essa era a parte da frente? Exatamente. Gente do céu, com umas gradinhas de madeira, olha o que você fez, Paola. Fer, o bacana desse projeto é porque é o seguinte, é dentro de um condomínio, ali em Cambé, e então é um terreno super grande, super arborizado, muito bacana, tem uma fachada bem legal, mas era uma casa que já tinha alguns aninhos, né? E como vocês podem ver, precisava de uma reforma. Então, nós não queríamos tirar toda a estrutura da casa. Então, se vocês visualizarem, olhando de frente do lado esquerdo, ainda mantemos o telhado da casa e fizemos um anexo para o gourmet. Então, aonde está na foto superior o carro, nós alongamos, né, colocamos um pé direito duplo e fizemos um acesso para o gourmet. Então, nós temos aí um mix de contemporâneo já com o tradicional que era da antiga casa. E a garagem ficou para lateral. Ali na esquerda continuou praticamente a mesma coisa. Você colocou, acho que uma porta de madeira ali. Eu só revesti a entrada, troquei a porta, revesti a entrada, fiz todo esse anexo na madeira. E o anexo central, que é do gourmet, a gente fez algo mais contemporâneo para chamar atenção. Essa parede dividindo aí, marrom, essa bem alta, que revestimento que é aquele, Paola? Esse daí, a gente chama pedra pau-ferro. Pau-ferro? Isso. E, assim, é uma representação de revestimentos. Na verdade, hoje, de 6 em 6 meses, 4 em 4 meses, o mercado de revestimentos, eles ganham novidades. Então, a gente representa essa daí como foi uma representação, mas também a gente pode trocar, fazer substituições, etc. E o porquê desse volume? É justamente para dividir, mostrar a divisão entre um contemporâneo e o tradicional. Muito legal. Essa daí é outra já? Não, é a mesma, só que daí é o gourmet, Fer. Verdade. Exatamente. Então, o gourmet, o que nós fizemos? Olha que bacana. A gente fez, então, um anexo, pé direito duplo, todo fechado no vidro, e pode ver o telhadinho ali do lado direito, é a casa. E ela estava precisando de uma lavanderia, então o que eu fiz? Eu fiz um anexo na área externa para uma lavanderia. Que legal. Né? Então... E é legal que não perdeu a identidade. Às vezes a casa tem uma história, às vezes os filhos nasceram ali, foram criados ali, e não quer tirar, né, as características, às vezes, do dono, né? E você manteve. Que bonito isso. Eu sempre falo, a arquitetura, ela não tem uma regra. A arquitetura, ela é muito pessoal. Claro que a gente trabalha com gostos, mas se a casa ela já tem um histórico, não adianta eu bater na tua cabeça e falar, não, isso não funciona, mas você ganhou da sua mãe, por exemplo, entendeu? Então tem um valor sentimental. E foi também um caso dessa reforma que a gente já vai executar. Sensacional. Ficou bem Vamos para a próxima né? foto de antes e depois para vocês ficarem de boca aberta aí em casa. Gente... Meu Deus! Como assim, Paola Esse é lindo. Esse daí é da Isa Talieri, uma colega minha muito querida. Ela fez, então, essa reforma, também entrando na proposta que eu sempre comento, sempre faço também, que são os anexos na volumetria das fachadas. Então, trabalhou com revestimentos, trabalhou ali um volume de fachada, uma entrada principal, vegetação também, que a arborização numa fachada conta muito, e aí é um resultado de um antes e depois de como que vai ficar.
ficar. Então, imagina se não vai ficar maravilhoso, né? Nossa, demais, demais. É a mesma essa? Não, essa já é um outro Já é projeto, isso. Então, pode ver também que teve um anexo do lado direito, elevando o volume à entrada principal da casa, deixando ele também todo fechado com vidro, tá vendo as aberturas em vidro. Fizemos também esse detalhe de volumes retos. Embaixo colocaram ali uma garagem, então isso é muito bacana, né? Gente, vocês percebem como fica mais aconchegante? Só de olhar, depois da reforma ali, a garagem ficou uma coisa mais, não sei explicar, mas aconchegante mesmo. Isso. É bacana, porque assim, às vezes você tem a sua casa, mas você não quer se desfazer dela. Você quer fazer alguma coisa, quer mudar, enfim, quer fazer uma pequena reforma. E as fachadas, elas podem trazer uma nova identidade para sua casa. E você pode dar a sensação que você está num ambiente novo, numa casa nova, apenas por uma reforma, né? Então, isso é muito bacana. Ô, Paola, compensa reformar ou compensa derrubar tudo e levantar de novo? Feira, eu sempre costumo dizer que depende muito da intervenção. Depende muito do projeto. Se for somente uma fachadinha, algo que não vai mexer tanto na parte estrutural da casa, a reforma é bacana, tá? Agora, vamos supor, a pessoa ela quer mexer, ela quer fazer a fachada, ela quer trocar o gesso, ela quer trocar o piso, ela quer fazer muitas mudanças, então, às vezes, não condiz tanto para a reforma. Tá. Então, depende muito da intervenção que as pessoas gostariam de fazer. Aquela primeira casa... Você não teve que derrubar ela inteira, porque você manteve o... De forma alguma. Tem como voltar a foto? Vamos só para eu vamos voltar explicar? Na primeira. Isso. Que aquela primeira está muito impressionante, ficou muito legal. Então, nesse caso ali, como eu disse, do lado direito, aonde está na primeira foto o carro, nós tiramos a garagem e ela se queixava que como ali a abertura lateral era aberta, então chovia, entrava água dentro da casa dela praticamente. Então, o que eu fiz? Eu subi um volume de uma parede, entrando na função, não só na estética. Entendi. Porque ela falou assim, aqui quando chove entra muito vento, entra muita chuva. Então, nós fizemos um paredão, tá vendo? E nesse paredão eu subi o telhado dele. Então, ele ficou com o pé direito alto e ali é o gourmet. Então, o que já iria tirar da casa dela. Aonde eu coloquei o gourmet, tem um telhado, já um telhado existente que já estava comprometido. Então, ele precisaria ser retirado. Então, nós fizemos uma... tá vendo ali o telhado do lado esquerdo da foto? Aquele ali ela já iria tirar. Então, nós subimos o volume dele. Então, vai tirar ali, subiremos o volume. E também, nós vamos fazer com essa obra, acredito que seja em construção a seco, que é o método steel frame. O que é isso? Explica pra gente. Falou grego agora. É bem legal. O steel frame, a gente fala que é construção a seco porque ela vem toda já estruturada. Então, os pilares, as vigas são todas em estrutura metálica. Não precisa aquele tempo para secar, daí se chove para a obra. Não tem nada disso? A rapidez em obra é muito maior. Que legal. Né? Então, a gente consegue entregar uma obra com um prazo menor. E elas são todas pré-moldadas, né? Pré-fabricadas. E os fechamentos, que muita gente fala assim, mas como que vai ser então o fechamento externo? Se chover vai estragar? Não. Porque é tipo um quebra-cabeça, tipo Lego, né? Vai encaixando? Como é que é? Não, é assim, são perfis metálicos, daí eu faço a estrutura da parede e depois em placa cimentícia vem fazendo o fechamento. Isso. Mas claro que tem todo um tratamento também térmico e acústico dentro desse sanduíche. Que seria a parede. Agora, e o custo disso, Paola? Fiquei interessada nesse negócio. Tudo pronto, não demora, não precisa esperar secar, não depende de tempo. É muito diferente, é muito mais alto do que uma construção normal? Ele chega em torno a 40%, talvez, assim, a mais do que uma obra convencional. Ele tem um custo mais elevado. Mas daí a gente também tem, às vezes a pessoa ela precisa daquela obra. Vamos falar de um comércio, por exemplo. Não, então, talvez um comércio é interessante, a pessoa ela precisa, porque ela precisa terminar a obra para ela iniciar as vendas. Então, às vezes, esse tempo que ela perde da alvenaria, ela acaba ganhando com a venda. E a durabilidade é igual à alvenaria? Sim, os fornecedores eles dão 5 anos também de garantia, como uma alvenaria. E a gente entra num método assim, não é qualquer pessoa que faz, tá? A gente tem que ter uma mão de obra qualificada, uma pessoa, uma empresa específica para esse tipo de construção.
Tá. Só que também não tem risco, é como se fosse uma obra dos Estados Unidos. Verdade, lá fora usa-se muito, né? Isso, lá eles fazem muito no wood frame, que é em madeira, né? E aqui, mas também trabalham no steel frame, que é no acimentado. Que legal. Então é muito bacana. Paola, a próxima vez que você vier, eu quero que você fale. Eu recebi um WhatsApp de uma telespectadora e ela falou, quando você veio a última vez, tá? Ela falou assim, Fernanda, fala pra Paola voltar e falar de quarto de menino junto com menina, porque eu tenho um filho e uma filha e não sei que tipo de decoração, como que eu faço o quarto deles. Pode ser? Pode, combinado. Vou fazer um projeto específico para o programa. Legal, perfeito. Obrigada, viu, Paola? Obrigada, mais uma vez, obrigada, gente.